A guerra não dá trégua, e enquanto o mundo observa, os acontecimentos se aceleram em um ritmo alarmante. Em mais um capítulo dessa crise sem fim, a Rússia intensifica seus ataques com uma brutalidade calculada, os Estados Unidos e a Europa são desafiados a agir com urgência, e líderes globais fazem declarações que podem mudar o rumo do conflito. Você não pode ficar de fora dessas informações cruciais, afinal, o que está em jogo não é apenas o futuro da Ucrânia, mas a estabilidade de todo o continente. Comecemos pelo mais chocante, um ataque covarde, executado com precisão cirúrgica contra alvos civis. Na manhã de um domingo que deveria ser de paz, a cidade de Sumy, a apenas 30 quilômetros da fronteira russa, foi alvo de uma dupla investida com mísseis balísticos. O resultado: dezenas de vidas ceifadas, entre elas 2 crianças, e quase 100 feridos. O alvo: não apenas edifícios residenciais, mas também o Centro Regional de Direitos Humanos, localizado dentro da universidade local. Um recado claro: nem mesmo os que lutam pela justiça estão a salvo. O presidente Zelensky não teve palavras suficientes para descrever a barbaridade. Só um monstro é capaz de tirar a vida de pessoas inocentes assim, declarou, exigindo uma resposta contundente do Ocidente. O mundo não pode mais se calar. Ou agimos agora, ou seremos cúmplices desse terror, advertiu, classificando a Rússia como um estado terrorista que precisa ser tratado como tal. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o ex-presidente Donald Trump faz declarações que deixam todos em alerta. Com seu habitual tom enigmático, ele sugeriu que as negociações entre Kiev e Moscou podem estar indo bem e que em breve saberemos os resultados. Mas o que isso significa na prática? Seria um sinal de que a pressão sobre Putin está surtindo efeito, ou apenas mais uma jogada retórica? Trump não esclareceu, mas deixou no ar uma pergunta incômoda: chega o momento em que é preciso agir ou calar a boca? Uma indireta clara a Moscou, que, apesar das propostas de cessar-fogo apresentadas por Washington e Kiev há semanas, segue ignorando qualquer trégua. O Kremlin, por sua vez, insiste que as relações com os Estados Unidos estão voltando aos eixos, embora o encontro entre Trump e Putin ainda não esteja nos planos. Mas como a Rússia consegue avançar, mesmo diante de uma resistência ucraniana tão feroz? A resposta está em uma estratégia militar que combina força bruta com tecnologia de ponta. Segundo revelações do The Wall Street Journal, as tropas de Putin estão usando uma tática implacável: enxames de drones para mapear posições inimigas, bombardeios massivos para abrir caminho e, por fim, a infantaria para ocupar o território. Não é um avanço rápido, mas é devastador. Centenas de drones russos sobrevoam a linha de frente simultaneamente, identificando alvos com precisão, desde trincheiras até centros de comando. Quando a artilharia entra em ação, o que resta é escombros. E enquanto a Ucrânia tenta neutralizar esses equipamentos com seus próprios drones, a infantaria russa avança, passo a passo, como uma máquina de guerra bem oleada. O resultado: cidades inteiras reduzidas a cinzas, mas um progresso constante no mapa. E o caso do caça F-16 abatido só aumenta a tensão. As investigações apontam para um ataque russo: 3 mísseis lançados contra a aeronave, possivelmente um R-37 ou um sistema S-400. A versão de que teria sido fogo amigo foi descartada. O piloto, Pavel Ivanov, de apenas 26 anos, estava em uma zona sem defesa antiaérea ucraniana, perto demais da linha de frente. O Ministério da Defesa russo assumiu a autoria do ataque, enquanto a Ucrânia forma uma comissão para apurar os detalhes. Não é a primeira vez que um F-16 é perdido assim. No ano passado, outro caça foi derrubado em um ataque massivo com drones e mísseis. A pergunta que fica é: até quando a Ucrânia conseguirá sustentar suas defesas aéreas contra uma máquina de guerra tão implacável? Diante desse cenário, Kiev parece estar se preparando para um futuro em que a guerra não é uma exceção, mas a regra. Em uma declaração contundente, Pavel Paliza, vice-chefe do gabinete presidencial, deixou claro: a Ucrânia precisa se preparar para um conflito prolongado. Não podemos nos dar ao luxo de baixar a guarda. Sua proposta? Um serviço militar obrigatório ampliado, que inclua não apenas homens, mas também mulheres. Se queremos evitar que a história se repita, precisamos de uma nação preparada. Todos devem estar prontos para pegar em armas, afirmou. Uma medida drástica, mas que reflete a realidade de um país que sabe: a Rússia não vai desaparecer do mapa, e a ameaça de uma nova invasão é constante.
Paliza foi taxativo ao descartar qualquer redução das forças armadas ucranianas, um ponto inegociável nas eventuais conversas de paz com Moscou. Enquanto isso, nos bastidores da diplomacia, os Estados Unidos seguem em movimento. O enviado de Trump, Witkoff, após conversas com o Kremlin, agora se volta para outro frente quente, as negociações nucleares com o Irã. Mais um sinal de que, enquanto a Ucrânia luta pela sobrevivência, o tabuleiro geopolítico continua em constante transformação. Essas são as notícias que você precisa acompanhar de perto. Cada desenvolvimento aqui tem o poder de redefinir não apenas o conflito, mas o equilíbrio global. Compartilhe essa informação, debata, exija respostas dos seus líderes. Porque, no fim das contas, o que está em jogo é muito maior do que um simples noticiário, é o futuro de todos nós. Os bastidores da diplomacia revelam um movimento que pode mudar o jogo. Estados Unidos e Irã se encontraram em Omã, com o ministro das Relações Exteriores do país atuando como mediador em um diálogo indireto que não acontecia em nível tão alto desde 2018. Não foi um encontro casual. As delegações, mantidas em salas separadas, trocaram mensagens por intermédio do diplomata omanense, que transitava entre os cômodos como um mensageiro em uma partida de xadrez de alto risco. E, no final, algo inesperado ocorreu, os representantes se cruzaram. Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, minimizou o episódio, nada de extraordinário aconteceu. Ao deixarmos o local, as delegações se encontraram por acaso, trocamos algumas palavras por alguns minutos. É a rotina. Sempre mantivemos o protocolo diplomático, e desta vez não foi diferente, apenas um breve cumprimento. Mas o que parece um mero formalismo esconde uma verdade mais profunda. Depois de anos de tensão extrema, até um bom dia entre Washington e Teherã é um sinal de que as portas, ainda que entreabertas, não estão mais trancadas. Do outro lado, a Casa Branca foi além. As conversas, embora indiretas, foram descritas como positivas e construtivas. Um avanço? Talvez. Mas por trás das palavras diplomáticas, a pressão persiste. Os Estados Unidos exigem garantias de que o Irã não desenvolverá armas nucleares, sob ameaça de ação militar. Já Teherã, em um jogo de equilíbrio perigoso, recusa-se a abandonar sua programa nuclear por completo, mas sinaliza disposição para limitar suas ambições. O impasse continua, mas o diálogo, mesmo que tímido, é um sinal de que ninguém quer que a situação exploda. Cazaquistão, seu rosto agora é sua senha, e seu risco. Imagine chegar a uma loja para comprar um chip de celular e, em vez de apresentar um documento, ser obrigado a registrar seu rosto. Pois é exatamente isso que o governo do Cazaquistão quer implementar: biometria facial obrigatória para a compra de SIM cards, sob a justificativa de combater fraudes digitais. As autoridades em Astana juram que a medida reduzirá crimes cibernéticos, e as operadoras de telefonia, surpresa, apoiam a ideia. Afinal, quem não gostaria de ter um banco de dados com os rostos de todos os clientes? Mas nem tudo são flores. No parlamento, a proposta foi recebida com ceticismo. Não temos uma lei clara sobre biometria. Se esses dados vazarem, não há como recuperá-los, alertam deputados. Especialistas em cibersegurança vão além. Sim, a biometria pode dificultar golpes, mas o verdadeiro problema não é a tecnologia, são as pessoas. Afinal, de que adianta um sistema ultrasseguro se os próprios usuários entregam suas informações em phishing ou redes sociais? Os números são alarmantes. Só em 2024, o Cazaquistão registrou mais de 17 mil casos de fraude online, com prejuízos superiores a 40 milhões de dólares. A pergunta que fica é: até onde vai a segurança quando o preço é a privacidade? E mais, se os dados vazarem, como já aconteceu em vários países, quem será responsável? O governo garante que não. Você confia? Lukashenko, os sinais de uma guerra que, ainda, não começou. Enquanto a Europa tenta se convencer de que a paz é possível, Alexander Lukashenko joga com fogo. Entre os dias 13 e 15 de abril, as forças belarusas realizaram exercícios militares em larga escala na região de Grodno, fronteira com Polônia e Lituânia, dois países membros da OTAN. Não são manobras qualquer, envolvem reservistas convocados às pressas, tropas de elite e até milícias voluntárias do chamado Opolchenie, uma espécie de guarda territorial leal ao regime. O discurso oficial é de que o objetivo é aprimorar as habilidades dos oficiais em comandar forças de defesa territorial e treinar a coordenação em cenários de crise.
Traduzindo, simular como agir se a Belarus declarar guerra ou enfrentar uma invasão. Mas as entrelinhas são mais reveladoras. Segundo fontes próximas ao regime, os exercícios incluirão defesa de infraestruturas críticas, ou seja, preparar-se para ataques ou sabotagens. Combate a grupos de reconhecimento e sabotagem inimigos é um eufemismo para forças especiais da OTAN ou resistência interna. Treino para atuação sob lei marcial, um aviso de que Lukashenko está se preparando para fechar o país em caso de conflito. A mensagem é clara: a Belarus não é apenas um aliado passivo da Rússia, está se posicionando como uma peça ativa em um tabuleiro que pode explodir a qualquer momento. E enquanto a UE discute sanções e a OTAN reforça suas fronteiras, uma pergunta persiste: quem será o próximo a pisar na minada? Trump e a grande deportação, ou 1 milhão de pessoas fora dos Estados Unidos. Se você achava que a era Trump foi intensa, espere pelo bis. O ex-presidente e provável candidato republicano promete deportar 1 milhão de imigrantes se voltar ao poder, um número que deixaria até Barack Obama, que deportou 400 mil em seu mandato, no chinelo. O plano? Negociar com 30 países para receber esses imigrantes, muitos dos quais nem sequer são cidadãos das nações em questão. Terceiros países, como são chamados, poderiam se tornar o destino forçado de milhares ou, nas palavras da administração Trump, a solução para um problema que os Estados Unidos não querem mais. Só que há um detalhe: o próprio Trump pode não conseguir cumprir sua promessa. O Washington Post revela que o número de travessias ilegais na fronteira despencou para apenas 7 mil em março, o menor índice em décadas, em grande parte devido ao envio de centenas de soldados para a região. Sem imigrantes entrando, fica mais difícil justificar deportações em massa. Ou seja, a retórica é de linha dura, mas a realidade pode frustrar os planos. Mas não se engane, se Trump chegar à Casa Branca novamente, a máquina de deportação será ligada. A questão é: até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir para resolver a crise migratória? E, mais importante, quem pagará o preço? A informação é sua arma. Use-a. Essas não são apenas notícias, são peças de um quebra-cabeça que define nosso futuro. O Irã e os Estados Unidos flertando com um diálogo que pode evitar, ou adiar, uma guerra. Um governo que quer seu rosto em um banco de dados por segurança. Um ditador que ensaia movimentos de guerra enquanto a Europa assiste. Um líder que promete expurgar imigrantes como se fossem números em uma planilha. O que você fará com essas informações? Compartilhe. Debata. Exija transparência. Porque, no fim das contas, o que está em jogo não é apenas a geopolítica, é a sua vida, a minha, e a de milhões que podem ser afetados por decisões tomadas a portas fechadas. Fique atento. A próxima movimentação pode estar mais perto do que você imagina.